todos vocês. Glória a Deus, sejam bem-vindos a mais um treinamento de honra, com instruções, uma mentoria maravilhosa de um assunto preciosíssimo, né? A honra é o código das riquezas, e são muitas riquezas em Deus para explorarmos, crescermos, avançarmos, usufruirmos e daí sucessivamente. O conteúdo de hoje é um conteúdo muito amplo. Eu quero falar em tempo hábil, quero ser bem direto. A própria Bíblia vai mostrar a verdade e nós vamos para ela, tá bom? Sabe, aquilo que você quer que os homens vos façam, vai você e faça primeiro. Então eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 7, versículo 12. Eu vou começar com este versículo aí, porque aqui está a chave do sucesso na vida. Mateus, capítulo 7, versículo 12. A premissa da vida, a regra de ouro do sucesso, está em honrar essa verdade tangível, que nós vamos ler, ó. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Gostou dessa? Essa é a parte A do versículo. Obrigado, minha irmã, pela água preciosa. Mateus 10, 42, para sua vida aí também. Galardão, né? Então, olha só. Aí a parte B diz assim: pois esta é a lei e os profetas. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Beleza. Esse versículo é importante para começarmos. Eu vou pedir para vocês se assentarem aí, por favor. Saudações aos que estão nos assistindo nos seus lares, através das nossas redes sociais, que tem sido uma bênção, hein? Tem abençoado muita gente e em muitos lugares. Glória a Deus. Glória a Deus pela visão, glória a Deus pela dinâmica que a igreja do Senhor Jesus aqui tem. Está abençoando muitas pessoas. Isto é uma realidade maravilhosa que todas as igrejas deveriam aprender. Ok. Nós estamos na nossa trilha aí falando sobre o assunto do livro Honra, o Código das Riquezas. Livro que vai vir para revolucionar a mente de muitas pessoas, mas para melhor, tá bom? É algo que vai despertar muita gente para melhorar de vida. E hoje eu quero falar do capítulo 3 dele, que na realidade é o conteúdo do seminário Honra, o Código das Riquezas. É o nível 4 do seminário, que virou um livro e que estamos justamente nesse período aqui do Força e Honra, toda quinta ministrando para a igreja do Senhor, para nós, e a igreja aqui é privilegiada. Vou falar o porquê. Porque para se ter tempo para falar do que estamos falando, nossas conferências, que é marcada em finais de semanas, aqui todas as quintas, o conteúdo do livro, especificamente sendo derramado na vida de vocês, gente, é um privilégio. Só tem que aproveitar. Eu particularmente estou sendo muito enriquecido aqui, muito. Mas como, pastor? Primeiro, quando a gente está ensinando a verdade, Jó, o patriarca Jó, disse que quem ensina a verdade enriquece. Eu estou sendo enriquecido, porque eu estou ensinando a verdade de Deus. Segundo, é dando que se recebe. Eu estou dando, estou derramando sobre a vida de vocês, e Deus tem acrescentado na minha vida. Então se cumpre esse versículo que lemos. Nós lemos há pouco tempo, que aquilo que você quer que as pessoas vos façam, vai lá e faça você primeiro. Né? Você quer receber alguma coisa boa? Então vá, faça isso primeiro, dê. E hoje, o ponto 3, essa terceira aula específica, o terceiro capítulo do livro é esse. O poder da generosidade. O poder de quê? Generosidade. Uau! Gente do céu, que poder é esse? Hoje nós vamos descobrir o quanto a generosidade é poderosa.
quanto ela é forte. Eu pesquisando já, tanto para escrever o conteúdo no livro, né? E durante essa década que se passou falando sobre honra no país, esse seminário nível 4, ele vem com uma graça de Deus muito grande para mudar a vida das pessoas em todas as áreas, em todos os segmentos, em toda a esfera da existência, se assim ela quiser. Porque tudo é questão de querer. Mas a generosidade está dentro desse código honra aí. Está dentro de um dos princípios que enaltece a Deus e atrai riquezas. Generosidade. Aquilo que você quer que os homens vos façam, faça você primeiro. Um dia, alguém perguntou para mim, como é que começou essa história sua de ganhar tantos relógios? Já ganhei 64 relógios. São relógios demais, vocês concordam comigo? Vários preços, de vários valores. Como começou? Eu não gostava de usar relógio. Passei minha adolescência e juventude sem usar relógio. Eu não gostava porque eu me sentia incomodado. E a primeira viagem minha que eu preguei em Miami, nos Estados Unidos, eu adquiri um relógio. E era um kitzinho, um relógio, um chaveiro e um imã para prender assim, papel, né? Dinheiro. Isso aqui é para prender os dólares, né? E dei de presente para um amigo, um pastor em Brasília, lá no Distrito Federal. Fui na igreja, levei para ele, dei de presente, ele orou por mim. Ali foi exercido o poder já da generosidade, o poder de dar. O que é generosidade? A arte de dar, de doar. E eu dei aquele relógio para um pastor. Eu não pensava em nada em troca, eu só queria dar um relógio para um amigo. Um relógio da Polo, bonito. Passaram-se os dias, eu comecei a colher relógios. Eu ganhei relógio. Aí foi um, foi dois. Quando chegou no 10º relógio, eu fiquei impressionado. Eu falei, como assim? 10 relógios já ganhei? E aí eu fui vendo os valores dos relógios que eu estava ganhando. Gente do céu. Cada um mais caro do que o outro. São joias. E eu fiquei impressionado que com aqueles 10 relógios, se eu vendesse, já dava para comprar um carro. E bom, um carrão. Impressionante, né? E o relógio que eu dei só foi $15. $15. E o relógio que eu estava ganhando, já tinha relógio de R$32 mil, um só. Dava para vender tudo, comprar um carro da hora. Até que chegou ao de número 64. Tem relógios lá que eu ganhei. Vocês têm problema de inveja aqui, não? 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 Glória a Deus. Então teve relógios. Relógios que eu ganhei, que é de excelência aí. É uma joia de R$80 mil. Então você vê. E ofertei um relógio. Não tenho 64 em mãos. Porque eu, inclusive, ofertei um aqui domingo no culto. Eu dei um relógio aqui no domingo para um rapaz aqui, um jovem de Deus, né? Para o nosso irmão José. Plantei um relógio na vida dele. Então esses relógios que eu ganhei, eu fui passando para frente, abençoando pastores. O relógio que eu nem sabia que custava R$32 mil, acho que era 32, Denis vai me corrigir. Eu abençoei o pastor Denis. Olha lá, ele confirmou. Yes, imagina, R$32 mil arrancar assim, toma, pastor Denis. É top, não é? Cara, que show de bola, hein? Então, generosidade é um poder. É um poder que você potencializa os outros. Você salva os outros. A generosidade tem o poder de salvar pessoas das dificuldades, da pobreza, de potencializar outros aí mais longe. Um abraço que você dá para alguém é um ato de generosidade. Uma palavra de motivação é um ato de generosidade. Sabe, um relógio é um ato de generosidade. Eu não preciso de relógio e ganho. Então, quando você dá um carro para alguém que não tem, você está potencializando ele, certo? Isso é generosidade. Pastor, você está falando de coisas caras. Não,
Eu estou falando de um abraço não é caro não, se bem que para alguns é, né? Porque não consegue abraçar ninguém, para ele é caro, é mais fácil dar dinheiro do que dar um abraço. Então, generosidade é o poder de doar, de dar, é o poder de semear, é o poder de plantar, sabe? E aí a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Já já vou te mostrar referências importantes da Bíblia, que a alma generosa prospera. Por que a alma generosa prospera? Uma pessoa que tem generosidade na alma dela. Porque ela tem um poder de compartilhar o que tem para com os outros. De não viver ilhada, travada, sabe? Porque que a fonte de uma água sempre tem muito para jorrar, é inexaurível. A palavra é inexaurível. Enquanto mais tem, mais dá, mais tem para doar. Isso é inexaurível, é uma fonte que nunca para de jorrar. Então esse é o poder da generosidade. Hoje, você vê assim, um homem falar que ganhou um relógio de até 80 mil reais, você pode ficar escandalizado. Eu não fico não. Porque para mim é uma normalidade, isso é a coisa mais normal da vida. Eu não pedi relógio para ninguém, estou ganhando. Então o que acontece? Mas eu estou semeando, colocando esses relógios na mão de líderes aí, de pastores. Eu não fico com esses relógios na minha casa. Não tenho essa pretensão. E não vendi nenhum até hoje. Porque não foi para vender. Foi para me abençoar outras pessoas. Então assim é a alma generosa. O que eu quero que as pessoas façam para mim, eu vou e faço para com elas primeiro. Ainda que eu não recebo delas, de quem eu dei, virá do reino de Deus. Porque quem planta, colhe. Esse é o poder da generosidade. É o poder de plantar e de colher. Então se a pessoa dá coisas ruins para os outros, palavra, maldições, né, zombarias, vai vir uma colheita de palavras, maldições e zombarias também sobre quem está plantando. Generosidade é o poder de semear, o poder de colher, o poder de fazer o negócio acontecer. Isso é impressionante. Isso é o capítulo 3 do livro. Então olha só, no reino de Deus a generosidade é algo comum e praticável. Deus é extremamente generoso, sim ou não? Ele fez o sol nascer para justos e injustos, fez a abundância da chuva vir para a terra para justos e injustos. A terra tem mais do que o suficiente para justos e injustos. A pessoa nasceu no meio de um ambiente riquíssimo, que Deus deu tudo generosamente. Ele é exagerado, eu chamo Deus de exagerado. Nosso Deus é exagerado, é demais, há muito, e há muito, e há muito, e há muito. E tudo isso é o poder da generosidade dele. Ele é extremamente generoso, ninguém vence ele em generosidade. Você lembra de Jesus, quando em generosidade ele deu pão e peixes para a multidão? Havia ali cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Algumas pessoas calculam que havia quase 20 mil pessoas no total. E o Senhor Jesus deu pão e peixe para aquele povo comer, se fartar, e ainda sobrou. Isso é o poder da generosidade. É o poder de potencializar, o poder de colher, o poder de expandir. É algo lindo. E no reino de Deus isso é comum. A generosidade no reino de Deus é comum, é uma cultura. A generosidade no reino de Deus é praticável. Então é comum, você vê, o culto aqui está fluindo, a presença de Deus está ali, uma pessoa ganha um relógio, sai pulando de alegria no meio do culto. Eu não sei quanto é que foi aquele relógio, mas tem um valor considerável. Eu estava lá no escritório do pastor Denis, o pastor Everton, e plantou um relógio na minha vida, me deu um relógio, coisa mais linda. E era um relógio que eu já tinha dado para o Denis, que o Denis abençoou o pastor Everton, e do pastor Everton veio para mim. Olha que coisa. Depois de 3 anos, esse relógio voltou para o meu braço. Que lindo, vai entender. Então, sabe, é o poder de potencializar. Generosidade é a arte de dar. Então eu vou colocar assim, eu vou falar por números, tá? Eu tenho 6 apontamentos importantes sobre a generosidade e vou falar rapidamente aqui para vocês. Número 1, generosidade é a arte de dar. Ok? Para ficar mais fácil. Para quem está anotando, fala que quer anotar isso aí, é a arte de dar. Descobrimos na Escritura que dar é um ato de desprendimento daquilo que mais tenta nos dominar. O que mais tenta nos dominar? Se eu fosse dominado pelos valores do relógio, eu não teria dado nenhum para ninguém. Estaria com 64 relógios aí, que vale uma nota, esses 64, teria dado para ninguém. Também não teria nem como colocar, eu tinha que criar um lugar para, imagine, tanto valor em relógios dentro de casa. Cada um é cada um. Eu acho que não tem necessidade de eu ter tanto relógio lá na minha casa. Ok,
Mas se eu ficasse com o coração preso nisso, eu não teria coragem de dar para ninguém. Então generosidade é uma arte de libertação, de desprendimento. Estou me desprendendo de algo que eu coloquei no meu coração. Então presentear alguém, dar um abraço a alguém, elogiar. Tem gente que tem dificuldade em elogiar os outros. É uma arte de dar também. Elogiar alguém, você eleva a autoestima, isso é um código de honra. Elevar a autoestima das pessoas, elogiando ela, parabenizando, celebrando. Você lembra? Aquilo que você quer que os homens vos façam, vai e você faça primeiro. Porque isso se resume em toda a lei e profetas, disse Jesus. Isso é o segredo do sucesso. Então, é o poder de canalizar para alguém. Sabe, além de tudo, isso também é uma maneira de imitar a Deus. Ser depois imitadores de Deus, porque Deus é generoso. Em que Deus está preso nessa vida? Em nada. Deus não se prende a nada. Na realidade, a única coisa que Deus coloca e Ele fica preso, de fato, é a sua palavra, a palavra dEle. Porque Ele elevou a palavra dEle ao nível dEle. Então, se Ele falou, Ele tem que fazer. Entendeu? Então, assim, não é que prende Ele, mas Ele honra ela. É uma palavra que faz com que... Por isso que Ele não fala qualquer coisa, Ele não responde qualquer coisa. Você vê Deus falando toda hora assim? Não, Ele fala conosco, o nosso íntimo, testemunho silencioso no Espírito, às vezes em voz audível. Esse dia eu estava orando ali, o Espírito Santo deu uma palavra para mim, mas só foi uma palavra só. Calma. Calma. Só foi. Eu queria conjecturar com o Espírito Santo, o que é que significa, para quem é, o que é. Só foi isso, calma. Eu fiquei numa calma tão grande e vi a provisão de Deus chegando. Então assim, é muito simples. Deus honra a palavra dEle. E quando eu sou generoso, eu estou imitando a Deus, desprendendo meu coração de tudo aquilo que me trava. Tem coisa que me trava. E no que se diz respeito a travar? No que meu coração prende. Quantas pessoas Deus moveu para dar algo para outra pessoa e essa pessoa, porque está presa no coração, não consegue dar nada para ninguém. Não consegue comprar um negócio melhor para o filho, sente vontade, mas não consegue agir. Às vezes tem até o dinheiro. E o que se deve dar não é só coisas materiais, sabe? A pessoa quer sorrir para o filho, mas não consegue. Então, generosidade é imitar a Deus em uma cultura celestial. Uma cultura que é a arte de dar. E ser-vos-á dado. Com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu preciso levar vocês a um pensamento interessante. Nessa questão de generosidade para com Deus, ninguém vence Ele. Ninguém. Deus é muito generoso. Sabe, quando a gente é generoso com a casa de Deus, com as pessoas, a generosidade do alto vem sobre nós, mas ela vem em abundância, em exagero. Ninguém vence Deus em generosidade. Isso é impressionante. Eu estou mostrando uns conceitos, mas eu vou entrar em algumas provas sociais, em alguns testemunhos maravilhosos para você entender como isso funciona. Eu anotei aqui e quero ler para vocês como que é o poder, a arte da generosidade, a arte de dar. Eu tenho uma semente de milho. Vocês conhecem o cereal, milho, né? Milho é bom, é ou não é? Tudo do milho eu acho bom demais. Tudo. É bom demais. Pamonha, curau, mingau, angu, polenta. O que mais, pastor? Milho cozido, canjica. Torta, bolo. Pipoca. É verdade. Até a palha do milho é útil. Tudo no milho é bom. Então vamos lá. Se você pega um grãozinho do milho, olha, você vê o poder da generosidade. Um grão de milho, pega esse grão e dê esse grão para a terra. Dê. Isso é generosidade, a arte de dar. Dê o grão de milho para a terra. Todas as suplementos e minerais e etc. que o milho precisa, as proteínas para ele crescer, está na terra. Então, quando você dá um milho para a terra simplesmente vai fazer o papel que ela tem, de exercer a generosidade de Deus em retorno para aquele que deu o milho para ela. O camarada deu um grão, ele vai colher, só para você ter ideia, eu anotei aqui,
ele vai colher um só grão, vai se produzir um pé de milho, e esse pé de milho germinado produz 2 espigas. Dessas 2 espigas aí, você vai colher de 1.000 a 1.600 outros grãos de um só que você deu para a terra. Isto é o poder da generosidade. É o poder de atrair aquilo que você deu, mas atrair em escala maior. Você está dando tempo para Deus, você vai ver o tempo de Deus vindo poderosamente sobre sua vida. Glória a Deus. Quantas pessoas aqui estão cansadas, vêm direto do trabalho, estão doando seu tempo, doando sua vida, está doando aí o coração, como diz a Bíblia, filho, de tudo que você tem, filho meu, dá-me o teu coração. Dar o coração é um ato de primícia para Deus, porque o coração é um dos primeiros órgãos do corpo humano a ser formado. O aparelho cardio é a primícia do corpo humano, e quando a gente dá o coração para Deus, uma linguagem figurada, dá o nosso espírito, o âmago, aquilo que nós fomos criados primeiro lá em Deus, depois trazido para esse mundo e colocado num corpo físico. Dá-me, filho meu, o teu coração. O coração é primiciar. Então, é o poder de dar. Entendeu esse ponto? Já entendeu pelo milho, né? É natural. Você dá um milho para a terra, 1 grão, você consegue colher outros aí, porque em cada espiga há de 500 a 800 grãos em uma espiga de milho. E veio só de 1 grãozinho. Que poder é esse? E esse poder de honra está dentro da semente. Quem planta a honra vai colher honra. A honra semeada vai trazer uma colheita de honra extraordinária. Isso é rico, isso é poderoso. É o princípio que funciona para qualquer pessoa nesse mundo. Crente, descrente, até o ateu aplica isso, funciona na vida dele. Porque é um princípio imutável. Deus falou. Olha lá, qual a diferença entre o pastor Everton e um ateu, né? Ambos pegam uma semente e semeiam. Qual a diferença entre eles? Da semente nenhuma, a semente vai produzir. A diferença está no caráter dos dois. E se um planta, outro deixa de plantar, a diferença está nisso também, o ato de ser generoso. Isso é impressionante. Número 2, já que eu falei generosidade, número 1 é arte de dar, é como uma semente, um grão de milho semeado. Número 2, eu te ensino isso. Não come a sua semente, plante. Gostou dessa? Por que as pessoas não conseguem prosperar mais na vida? Porque fica comendo a semente em vez de plantar. Se plantasse o milho, estaria colhendo milho. Mas se comeu aquela semente, deixou de adquirir mais outras 1.000 a 1.600 sementes a mais. Então, número 2, não coma semente. Plante. Para isso eu vou pedir para a Bia colocar para nós, ou pastor, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Eu quero ler esse versículo com vocês. E este versículo está já aqui, ó. Pois é Deus quem supre a semente para o que se dá, e depois o pão para o seu alimento. Segure aí. Aqui está mostrando 2 grandes verdades. Primeiro, é Deus quem dá semente para quem semeia e pão para o necessitado, pão para comer. Então, o pão a gente come, a semente a gente planta. Ele dá tanto um como o outro. Não, se comer a semente, como que vai comer o pão depois? Porque isso pode estar falando do trigo. Deus deu trigo para plantar e depois vem um pão para comer. Se pegar tudo que é semente e comer, não vai ter colheita. Então Deus é muito sábio, porque ainda há muitas sementes nos celeiros, e Ele faz nos multiplicar em toda a sementeira. Nossa sementeira nunca vai faltar. Quem é generoso na casa de Deus, nunca vai faltar para ser mais generoso ainda. O nome de Deus é glorificado com a nossa generosidade. Eu tenho um ditado que eu falo lá em casa, para minha esposa, eu falo assim, ó, dinheiro para mim é igual palha de coco. Nunca acaba e nem fica pouco. Ela ri. É um milagre, é um milagre. É um milagre de Deus a nossa. Eu falo para minha esposa, nossa vida é um milagre. Do que Deus tem nos dado,
é um milagre. Mas sabe, aquilo que eu entendo que não é a minha colheita, é a minha semente, eu vou plantar. Quantas vezes eu falei, isso aqui não resolve minha vida não. Eu olhava o valor assim na minha conta, isso aqui não resolve minha vida não. Eu pegava tudo e colocava no altar, eu plantava no reino. Ficava doido depois lá, meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas eu plantava por fé. E regava na oração, na oração, na oração. E fui aprendendo que Deus me dá sementes para semear. Pão para comer, não faltou nem um pão e a colheita veio. Glória a Deus. Tem que ter fé para viver isso aí. O fazendeiro tem fé. O fazendeiro vai lá e planta e não come o que é para plantar. Depois ele espera a grande colheita. E daí ele vive. Já dizia o meu mentor, o Dr. Mike Murdock. Ele dizia isso. O que não é sua colheita é sua semente. Então plante. Tem coisa que não vai. Rapaz, isso aqui eu já fui pregar em lugares. Que eu combinava assim com não é pregar, eu não cobro para pregar. Na verdade, eu ia fazer as conferências. Deixa eu mudar a terminologia para a pessoa não me julgar errado. Que elas estão me assistindo. Essas pessoas, são milhares de pessoas sendo ministradas, mentoreadas por nós aqui, através da nossa plataforma digital. Então eu quero que eles entendam muito bem. Comunicação é tudo, tá? É importante falar, mas saber falar o que fala, né? Tem que saber falar o que está falando. Então, para você entender, nossas conferências e palestras têm valores. Essa conferência aqui, por exemplo, tem gente que investe alto para ter uma conferência dessa aqui na igreja deles, na empresa ou na equipe. Investe alto, tá bom? Mas quando eu vou pregar, eu não cobro nada. Todavia, quando eu combino algo com alguém, com algum líder, com algum empreendedor, em uma respectiva programação de conferência ou de palestra, e eles não conseguem me honrar com o valor que nós combinamos, você sabe o que é que eu faço? Fico nervoso? Não. Eu oro e digo, Senhor, eu estou dando para este homem o que não é a minha colheita, simplesmente é a minha semente, porque esse valor que ia vir para mim, não vai resolver minha vida mesmo, é simplesmente uma semente, eu libero ele no teu reino, para não ficar com mágoa de ninguém, e nem ele ficar preso a mim, que ele deu palavra e não cumpriu, né? Então eu estou liberando, e às vezes é 7 mil reais, é uma semente, não resolve minha vida 7 mil, resolve a sua? Não, tu pode facilitar, mas resolver não. Minha vida já foi resolvida. E a de vocês também, Deus já resolveu tudo. Então eu falo, essa semente aí, às vezes é até mais. É semente, não é colheita para mim. Então eu estou semeando na vida dele, na igreja dele, na empresa dele, e etc. Ah, mas já fiz muito isso, hein? Até mais valores do que esse. E orei, vou falar para vocês, nesse ano que eu faço isso, mas vem uma colheita extraordinária nessa área financeira em minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque neste versículo que lemos de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está comparando a oferta financeira para o altar de Deus como uma semente que o fazendeiro planta. Ele associou, porque no reino do Espírito, quando você dá uma oferta para Deus, no reino do Espírito, quando você dá oferta para alguém, no reino do Espírito, quando você coloca uma oferta no altar, você não está dando dinheiro. No reino do Espírito se entende isso, ó, semente. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Posteriormente, nós vamos ler a sequência. Da mesma forma ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. O apóstolo Paulo está explicando isso aqui em coletas de oferta. Depois você lê o contexto. Para a pessoa falar assim, o Alexandre pegou um versículo fora do contexto. Aí se dizem aí que todo texto fora do contexto cria-se um pretexto. E eu não estou com pretexto aqui não sou bobo não. Eu estudo as escrituras para mostrar para você uma verdade. Este versículo está falando de oferta. O apóstolo Paulo estava recebendo uma coleta de oferta da igreja de Corinto. E ele está explicando que quem dá muito
Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Aí ele vai falando desse plantio e de colheita. Ele argumenta que essa oferta, esse dinheiro, é semelhante à semente. Então tem semente, tem dinheiro que Deus coloca em nossas mãos, gente, que não é para comer. Tem dinheiro que vem em nossas mãos, é para plantar. Entenda isso. Por que tem pessoas que vivem medíocres e atrasadas na vida financeira dela, mesmo estando dentro da igreja? Porque não foram libertas disso. Se lembra que a arte da generosidade é imitar a Deus, é se desprender daquilo que nos trava. E dinheiro, mamon, no hebraico, dinheiro é um dos maiores concorrentes de Deus. Ele concorre diretamente, porque Jesus diz, ou amarás a Deus, ou servirá a Deus, ou servirá a mamon. Então tem gente que serve, é escravo do dinheiro. Eu não sou. E vocês? Então, sabe quando que você prova que não é escravo do dinheiro? Quando você entende que sua semente vai produzir o quê? Frutos de justiça. A minha oferta, a minha generosidade potencializa pessoas. Ah, pastor, é impressionante isso. Sim, e muito. Porque a minha generosidade, por exemplo, eu estava num culto, eu já ganhei 5 carros. Vocês têm problema de inveja aqui? Não? Glória a Deus. E um desses veículos aí, né, eu ganhei 5 e ofertei 5 também, é claro. Eu ofertei os 5 que eu ganhei. E eu estava com um carro, eu ofertei na vida da minha sogra. Uau, hein? Rapaz do céu. Tem gente que odeia sogra, né? Eu amo tanto minha sogra. Né? Ela é a segunda mãe para mim. É a mãe da minha esposa. Se eu desonrá-la, eu estou desonrando minha esposa. E ela é pastora. Ela já ofertou carros, até casas que ela tinha, mora de aluguel hoje, para o reino de Deus, generosa demais, ela e o meu sogro. Então eu peguei um carro que eu andava com ele, eu ofertei na vida dela, porque ela é uma pregadora de excelência. Ela ficou o pastor Denis estava no culto em Brasília quando eu ofertei esse carro para ela, tem até hoje. Então potencializa, porque ela vai visitar as pessoas e tal, entendeu? Isso é o poder de generosidade, é o poder de abençoar pessoas. E também aquele carro, escute, aquele carro, não foi só o poder de potencializar, se bem que foi, eu potencializei ela, certo? Mas quando saiu das minhas mãos, para ela foi em forma de semente. Eu lancei uma semente. Falei, essa é uma semente. Não é minha colheita, porque não é o carro dos meus sonhos. Então eu estou plantando por um carro que eu vou ter. Uau, olha que entendimento. Dei o carro mesmo lá, tem gente que me criticou até. Fiquei andando num Fusca, que eu ganhei também um Fusca. Um ano todo, até vir outro carro e vai vindo mais. E glória a Deus, eu não estou preso a isso. E Deus é bom. Glória a Deus. Cadê o povo mais rico aqui dessa região do Paraná? Cadê eles? Glória a Deus. Depois que eu descobri que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, e que o povo mais rico da terra, vamos dizer, os homens mais ricos do planeta Terra, eles têm um poder de doar. Eles doam muito. Pesquise sobre os bilionários do mundo e você vai ver o quanto de doações que eles fazem. Eles doam muito, até em vida, já doam quase que 90% do que já tem. Vê lá a associação Bill Gates, lá o quanto que recebe dos milionários do mundo de doações. Eles doam muito. Poder de semear, sabe? Isso é importante. Eu sei que eu tenho muitos princípios para ensinar, mas eu queria ler, eu vou ver se vai dar certo a gente colocar aqui, que tem tudo a ver com o poder de oferta. Tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui agora, sabe? Me lembrei disso, cabe muito bem aqui. É quando a gente, eu disse para vocês que não se pode comer a semente, né? Se come o pão. A semente vai ser multiplicada e o pão será o fruto. A colheita vem. E eu queria muito que vocês experimentassem isso na vida de vocês. Porque eu tenho obtido provas sociais de muitas pessoas que nós temos ministrado. E eu tenho escutado cada história maravilhosa de pessoas que entenderam isso e partiram para essa fé. Fé mesmo. Rapaz, isso aí não é minha colheita, é minha semente, eu vou plantar. Tem como colocar aquela imagem lá, de um texto? Nós vamos
ver isso aqui, ó. Olha só o que está escrito. Eu vou ler para vocês. Recebi isso ontem à noite, na pré-venda do livro Código das Riquezas. O homem escreveu bem assim: sou grato por sua vida. Uma de suas ministrações no ministério do pastor Fabrício muito impactou minha vida. Quem lembra do pastor Fabrício? Lembra do pastor Fabrício? Pastor Dennis? Ok. Nós fizemos uma live juntos. Me lembro, na época, recém-convertido, ele era recém-convertido, e literalmente arrebentado financeiramente. Acabado de vir de 2 quebras consecutivas, saindo de um terreiro de Umbanda, e logo o Senhor Deus permitiu que tivesse a honra de participar, me lembro na época, de um voto que fiz no valor de R$1.000, que eu desafio as pessoas a fazer esse voto aí, direto. R$1.000 apenas, mas na época eu nem tinha para almoçar direito, isso é forte, gente. No final do seminário, meus seminários são 3 dias, tá? No final do seminário, eu já havia vendido 20 vezes mais este valor e pude honrar o Senhor com meu voto. Nunca me esqueci daqueles dias, me lembro também de como o Senhor ministrava olhando em meus olhos. Ele disse que eu olhava para ele assim. Em certo momento chegou por 3 vezes orar por mim. Isso aqui eu não lembro. Até desceu do púlpito e veio me ungir. Isso eu faço direto. Ok. Hoje estou abrindo meu próprio depósito, além de já ter minha marcenaria consolidada, me girando mais de R$70.000 por mês, entre outros. Sou grato e estou ansioso pelo seu livro. Uau! O que é isso, gente? É forte demais, Brasil! É para aplaudir de pé! Glória a Deus! Ainda bem, meu irmão, que a gente não tem problema de inveja, ganhar 70 mil por mês. Aleluia! Que bom! E ele foi um dos que entrou na pré-venda do livro. Eu nem anunciei para a igreja, nem anunciamos, hein, pastor? Tem que colocar no grupo da igreja, gente do céu. Tem poucas pessoas, poucas vagas lá. Gente do céu. Então ele quando você entrar num formulário para preencher, tem lá um espaço para você deixar uma palavra, uma opinião, uma pergunta, etc. E ele mandou esse texto. Eu confesso que eu emocionei. Porque eu recebo muitas informações assim direto. Quando não é cura divina, é provisão sobrenatural, é alguém que estava falido que se levantou, é um rico, era um pobre que ficou rico, né? E é um rico que ficou milionário. Mas aqueles que quebram os princípios, vêm lá de cima e beijam a lona. Já ouvi tudo também. Eu desonrei. Eu fui pregar em Astorga. Astorga é aqui perto. Fui ministrar em Astorga, tinha um camarada lá que dava R$40.000 de dízimo, e ganhava 400 mil. É dinheiro, hein? E ele achou que dar R$40.000 de dízimo para a igreja é muito dinheiro. É 10% do que ele ganhava. Ele falou, o pastor está ganhando muito dinheiro, dou 40 mil todo mês para a igreja. E aí ele foi reduzindo, e passou a dar 4 mil para a igreja. Dando 4 mil para a igreja, ainda ganhava 40 mil. Se ele ganhasse isso, ainda um bom salário por mês. E ele foi reduzindo, e passou a dar R$1.000 de dízimo para a igreja. Mas ele ganhava 400 mil. Ele quebrou. Porque o dízimo, você está sinalizando o quanto você ganha ou quer ganhar. 10% é só vamos dizer, é um início, é um ponto de partida, é um princípio estabelecido. Tem gente que dá 20% que ganha 30%. A Colgate, dono da Colgate lá, aquela empresa de higiene pessoal, eles dão 90% da renda deles em dízimo para o reino de Deus. E vive com os 10%, eles inverteram. E vive muito bem, obrigado. É ou não é? Colgate forte. Por isso você vai achar lá, Colgate Total 12, número de governo, é porque é de cristão. Ok. Um homem, bem aqui, ó. O dia eu voltei lá pregando, aí eu já estava em Jaguapitã, ele foi me ouvir. Desesperado, chorando, num carro emprestado, porque ele andava de Land Rover, agora estava com um carro emprestado. Pastor, eu comecei
tal, aí eu fui baixando meu dízimo e etc, até dar R$1.000. Quebrei, não consigo ganhar nem 10 mil por mês para dar os 1.000. Na realidade eu estou ganhando 1.000 por mês agora. Desesperado, imagina, eu ganhar 400 mil. Então sabe de uma coisa? Aprenda isso. Não coma a semente, plante. Seja generoso com o reino de Deus. Não adianta querer enganar Deus. Você não é obrigado a dar dízimo, não. Mas já dá, honre pelo menos o princípio. E dê até mais, se você tem essa fé. Certo? Eu quero aproveitar o ensejo para ler Provérbios 3:9. Provérbios capítulo 3, verso 9. Tá bom? Eu tenho muito testemunho assim, sobrenatural nessa área para contar. Mas tenho de avançar nesse poder de generosidade aqui. Falando isso para vocês. Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com as suas riquezas e com as melhores partes de tudo que produzir. Na minha versão diz: honra o Senhor com os bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. O versículo 10. Isso aqui é só prescrição. Agora, olha a descrição. Então seus celeiros se encherão de cereais. Eu acho que tem mais ainda aí. Tem mais? E os teus tonéis transbordarão de vinho. Uau! Na minha versão diz: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem honra a Deus com os bens, vai ter celeiros cheios e transbordarão de vinho os lagares. Esse vinho também representa alegria. Os celeiros representam toda a provisão que você se alimenta e a alegria de Deus em sua vida. Vinho também representa prosperidade. Então vamos lá, pensa comigo. Você ter a abundância de Deus na sua casa e viver cheio de alegria. Porque o vinho tem um símbolo de alegria. Não vai faltar na casa daqueles que honram a Deus. Quem é que vence o Senhor em generosidade? Ele, além de dar pão para comer, ele dá semente para plantar. Sabe? Nesse conteúdo a gente consegue discernir a diferença entre dízimo e oferta. Quando a Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias do teu ganho, está falando de dízimo. Mas quando se fala primícias do ganho, é dízimo. Mas quando se fala honra o Senhor com os teus bens, aí não está só vinculado ao dízimo. Honrar o Senhor com os bens, você vai ler lá no meu livro, Código das Riquezas, que bens no hebraico tem pelo menos 4 sentidos. A palavra mingeroshá significa honrar o Senhor com a garganta, voz. Então vamos lá, como é que eu honro a Deus com meus bens? Isso é um código de riqueza, isso é generosidade. Ensinando e louvando, usando garganta. Eu uso a minha voz para ensinar você a mudar de vida, sim ou não? Estou honrando a Deus. É um bem precioso o ensino. Eu estou ensinando você a verdade para mudar a vida. Quem honra, quem ensina a verdade enriquecerá. Deus tem me enriquecido. Glória a Deus, obrigado Jesus. Tem enriquecido vocês, glória a Deus. E mesmo assim aquele que usa a garganta para louvar a Deus, honrar o seu santo nome. Que a Bíblia diz que sacrifício de louvor são os lábios daquele que confessa o seu santo nome. Então, é um ato de dar, sacrificar, ofertar, cantar para Deus. E nós cantamos, isso é um código de riqueza. Quando você celebra, ação de graça, obrigado, você está agradecido, você manda graças, ação de graça para os céus, meu filho, você vai ser uma pessoa, é um forte candidato para ser uma das pessoas mais ricas aqui da cidade. Extremamente grato, mandando mensagem de gratidão, sorrindo por reino de Deus, sabe, alegre, e ensinando os outros a viver melhor. Um dia tinha um professor de inglês, que eu estou traduzindo meus livros aí para vários idiomas, né? Espanhol já está completo, o de inglês está em negociação, e daí vai para japonês, vai para coreano, se Deus quiser, francês, vamos embora, e espalhar pelo mundo. Esse é nosso propósito bem definido. Então olha só. O professor de inglês estava sentado assim na escada da igreja, que era uma parte superior, não cabia mais as pessoas nas cadeiras. Ele olhou aquilo e disse: pastor Alexandro, isso que você ensina muda a vida do pobre. Falei: é para mudar mesmo, hein? É para arrancar ele lá da sarjeta e colocar lá em cima, e ele se torna um príncipe e me ajuda a pregar evangelho no mundo. É para mudar a vida dele mesmo, é para potencializá-los. Porque olha só o que é poder de generosidade.
Muitas pessoas compraram centenas dos meus livros, já deixaram pagas. Por exemplo, está pago. O que é que eu faço? Ele me potencializou. Tem lugar que a pessoa não tem condições de comprar, eu dou o livro para ela. E tem lugar que a pessoa também tem condições de comprar e eu dou o livro para eles. Por que isso? Isso é generosidade. Generosidade é diferente de misericórdia. Misericórdia também é generosidade. Mas a generosidade em seu pacote fechado, amplo, não é só misericórdia. Vamos lá, misericórdia é isso. Eu chego no pastor Everton e olho, pastor Everton só tem um par de sapato e está furado. Está precisando de um par de sapato, sim? Então eu chego lá, que não é o caso dele, graças a Deus esse homem é milionário, aleluia. Então eu chego nele e falo assim, toma aqui um par de sapato, senhor. Calçados novos. Mas ele estava com um todo estourado. Eu estou exercendo misericórdia. É generosidade? É, mas no âmbito da misericórdia. Por quê? Porque na leitura você sabe que ele precisa. Mas se eu dou um par de sapato, mesmo que ele já tenha 20, ele não precisa. É misericórdia? Não é. Misericórdia dá para quem não tem. É se compadecer de quem não tem. Isso é generosidade. Eu estou dando para quem tem. Toma aqui. Então eu abençoo quem não tem e abençoo também as pessoas que têm. São sementes diferentes. Porque a Bíblia diz, a alma generosa prosperará. E aquele que é misericordioso também alcançará misericórdia. Um dia, se eu precisar, alguém vai me ajudar. E hoje que eu não preciso ganhar relógio, eu continuo ganhando relógio. Eu não preciso ganhar camisa e continuo ganhando camisa, sabe? Eu não preciso ganhar dinheiro e continuo ganhando dinheiro. Então, semeando. Então tem gente que pega lá e fala assim, pastor, tantos livros aí, eu estou investindo. Então tem lugar que eu chego e dou caixa de livro fechado para a igreja, toma, distribui para o povo. Muda a mente deles. Tem gente que não consegue comprar, aí eu estou sendo misericordioso. E tem gente que pode comprar uma caixa fechada, mesmo assim eu dou um livro para ele. Estou sendo generoso. Então eu colho os dois tipos de sementes na minha vida. A prosperidade por causa da generosidade e a misericórdia porque eu sou misericordioso. Então eu olho para uma pessoa e me compadeço dela, porque precisa. Mas tem outros que não precisam e vou lá e abençoo eles também. Por isso que as pessoas têm que aprender a viver bem, sabe? Se você olha para uma pessoa rica e fala, ele não precisa de nada, não dá nada para ele não, você tem um preconceito com os ricos. E eu já disse para os pastores aqui, nossa igreja tem que estar preparada para receber Bill Gates, ok? A gente recebe a prostituta que precisa de ajuda? Sim, e ela não vai precisar vender o corpo dela para comer, porque nós vamos ajudar, amém? E ela vai entrar no mercado de trabalho, ela vai recuperar a moral dela e etc. Chega o desempregado, nós vamos ajudar e vai canalizar, ele vai vir pungido para os negócios, vai aprender e vai romper. Agora, tem gente que já é um Bill Gates da vida e nós vamos saber receber com honra e dar o café para ele da mesma maneira que dá o café para quem não tem. Você recebeu o entendimento de hoje? Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém é tão rico que não precisa de ajuda e ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Isso é muito forte. Honra o Senhor com os bens. Beleza, eu usei 3 versículos, agora eu preciso ir para o 4º versículo. Provérbios 11, 24. Esse aí eu não tinha passado para você, mas eu vou te pedir para procurar aí para mim, enquanto você localiza. Provérbios 11, 24. Enquanto você está localizando, já achou, ó. Ela é ligeira, meu, o pessoal... É a Bia, né, que está ali? Foi o pastor? Bia, parabéns. Bia e Isabelle, é? Isabelle também daí? Eita! Não entendi. Ok, boa. O QR Code aí do livro, para entrar no link, para adquiri-lo, está no Facebook e no YouTube, o que ele falou? No YouTube. Ok, vocês estão nos assistindo aí, ou aqui presente, vai lá, faça a sua inscrição, adquire o seu livro antecipadamente, porque tem uma promoção para os 100 primeiros que adquirirem. Né? Vai ganhar um e-book que contém 10 princípios para uma vida notável, e o livro vai chegar na sua casa, ou os que estão aqui vão entregar em mãos, com autografado, né, pelo autor. Top, hein? Uau! Perca isso não. Tem gente dos Estados Unidos que emendaram dezenas e você está aqui perto, vai perder essa chance? Não, não faça isso. Não faça. Para você ganhar um e-book de bônus. Ok, vamos lá. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Alexandre que está dizendo ou é a Bíblia?
A Bíblia. Quem aqui acredita na palavra de Deus? Quem dá com generosidade se torna mais rico. A alma generosa prospera. Está dando generosidade. Está sendo generoso com Deus. Eu pergunto para vocês, o Senhor nosso Deus precisa de alguma coisa? Não. Ele é dono do ouro, da prata, do topázio, do diamante, do ônix, do berílio, daí vai. Depois você lê lá na Bíblia, você vai achar um bocado de pedras preciosas. Rubi, pérola, tudo é dele. Então quando eu trago oferta, dízimo, primícias aqui para casa, presentes para casa, não é porque Deus precisa. É porque eu sou generoso. Eu estou dando com generosidade para Ele. Me torna o quê? Mais rico. E tem gente que é mesquinho, faz segurar. Quantas pessoas não usam nem um perfume? É ou não é? Tem dinheiro, não compra nenhum perfume porque é avarento, mesquinho. Ele não é miserável, ele é avarento. Miserável é quem não tem. Está em estado de miséria, não tem como comprar, não tem nem o que comer, vai comprar perfume. Mas o avarento não, ele tem, mas ele não compra um tênis legal, fica com o pé arrastando no chão. Isso é ser mesquinho. E às vezes tem muito dinheiro, mas vive infeliz. Mas a Bíblia diz que quem dá com generosidade se torna mais rico. Dá um presente melhor para o filho, sabe? Está melhorando a situação financeira? Melhora as coisas dentro de casa. Tem gente que oprime a família por causa eu conheci pais aí que na rua come tanta coisa boa e dentro de casa, só Jesus. Não é por falta de dinheiro não, às vezes a gente entende. A pessoa está passando um aperto, tudo bem. Mas tem. Rapaz, pega a sua família, vai para um lugar legal, vai aproveitar, invista na esposa, invista nos filhos, no amigo, no colega, em Deus, no pastor, no reino, sabe, invista. Ó, quem dá com generosidade torna mais rico. E um dia eu fui caçando pessoas, fui no meu pai, fui na minha mãe, minha esposa, filhas, amigos e etc. Fui presenteando. Aí veio um rapaz e falou assim, desse jeito você nunca vai ficar rico, vai ficar pobre, está dando tudo que tem. Eu falei, não, você não entendeu, estou semeando. E vou falar, você trabalha de dia e de noite, não é? Eu te dou 2 anos. 2 anos eu vou ter mais patrimônio do que você fazendo o que eu faço aqui, ó, crendo na palavra. E você vai trabalhar de dia e de noite e eu vou acordar 9 horas todo dia. E vou ter mais patrimônio do que você em 2 anos. 2 anos. Pá! Aí eu cheguei nele e falei, rapaz, eu não fiquei pobre não. Não fiquei pobre não. Eu dei relógio, veio relógio mais caro para mim. Eu dei carro, ganhei carros. Eu doei um terreno, eu ganhei 2. Depois veio uma oferta de uma chácara lá que o nosso pessoal ganharam lá, de 50 mil metros no Goiás. Meu Deus do céu. Eu não perdi nada abençoando pessoas. Eu não perdi nada dando relógio para alguém, um carro para o outro, um carro para minha sogra. Perdi não, meu irmão. Pelo contrário, Deus tem me feito prosperar e tem suprido minhas necessidades, tem me surpreendido em tudo, abriu as portas e eu vim derramar esse ensinamento para a vida de vocês, que a alma generosa prospera. A alma generosa prospera, a alma generosa prospera. E a Bíblia diz que quem dá com generosidade se torna mais rico. As pessoas que eu estou vendo mais enriquecer perto de mim no reino de Deus são as mais generosas. Mais generosas, elas estão prosperando. Ela ajuda o necessitado e ajuda também quem não necessita. Dá pão para quem pede e dá pão para quem não pede. Toma aqui. Sabe, é um Silvio Santos gospel. Quem quer dinheiro, quem quer carro, quem quer casa, quem quer... É isso aí! Coisa boa! Aí o empresário fica carrancudo, e é isso, e plantão de dia e de noite, e desesperado, comendo o pão das dores. Não é o pão que o diabo amassou não, calma. O pão das dores, que a Bíblia diz. Eu estou comendo o pão da vida, pão de Deus, o pão da abundância, e você também.
Chega de dor, meu filho. Tanta dor é essa? É muita dores. Ah, receba aí o pão da alegria, o pão de Deus. Mas o mesquinho perde tudo. As pessoas falam assim, tem gente que diz, ó, para você ficar rico você tem que economizar até o cafezinho expresso que você toma. Então eu e o Deno nós estamos enrolados. Que nós tomamos café expresso todo dia e Deus sempre injetando recursos. Você não vai cortar o cafezinho da sua família, mas também não seja bobo, não gasta mais do que o que você ganha. Aí já é um outro princípio do volume 2 do livro Código das Riquezas, já estou falando dele antecipadamente. Ó como vocês aqui são acelerados. Eu preciso ler outra coisa com vocês. Salmos 37, verso 21. Salmos 37, 21. Obrigado, Espírito Santo. Eu vou ler mais 2 versículos e vou encerrar, tá? Não, que rapaz? Que não, olha lá. Só falei 2, foi? 3 princípios, só mais 2 versículos. Olha a fome, olha a fome. O reino dos céus está disponível para quem está com fome. Os famintos têm fome e sede de justiça. Vamos lá? Salmos 37, 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Mas os justos dão com generosidade. O que é que os justos fazem? Com generosidade. O perverso toma emprestado e nunca paga. De vez em quando aí a gente toma até emprestado, mas paga. Mas como nós estamos nessa linha aqui, ó, dos justos, a gente tem para dar. O generoso tem para dar. Glória a Deus. Dar. Eu libero essa palavra no seu espírito. Eu vim como uma autoridade também que liberta pessoas nesta área. Você lembra do testemunho do rapaz ali? Não tinha nem um almoço, ofertou R$1.000 e hoje, olha o nível do homem. É um dos patrocinadores do meu ministério. Glória a Deus. Então o que acontece aqui? Estou falando para os justos. Está na hora de entender esse conceito e viver essa realidade. Vocês vão ter muito para dar. Pastor, mas eu não tenho. Então dá para ter. Tem como fugir disso não. Muito para dar, não tenho nada, então dê para ter. É dando que se recebe. Obrigado, Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Eu gosto de ofertar dançando. Eu gosto de plantar as coisas no reino de Deus com alegria, com júbilo. Eu primeiro oro antes de ofertar. Senhor, eu quero ofertar isso na sua vida, no seu ministério, em fulano, em ciclano. Eu oro e recebo alegria, já celebro com Deus. Aí vou lá e toma. Porque Deus me direciona pessoas para abençoar, sabe? Aí eu vou lá com alegria, toma aqui. Oferta com alegria, semeia com alegria. Glória a Deus. Não com tristeza ou por obrigação, tenho que levar essa oferta do som para a igreja. Peso. Não é assim não, é com alegria. Aí quando vem a bênção de Deus na sua vida, você também tem alegria. Aí vou falar sobre a arte de receber, semana que vem. Mas eu preciso encerrar. Eu sei que vocês querem ouvir mais. Mas eu preciso encerrar contando um testemunho, mais um. Por que dá para ter? Porque toda generosidade, eu tenho outros princípios que eu acho que vou encerrar, vou voltar para esse mesmo assunto semana que vem, tá? Tem mais aí. Porque toda generosidade é um poder de se conectar com quem você está presenteando ou dando algo. Você se conectou com a terra quando deu milho para ela. O milho voltou para você em abundância. Você se conecta com o Espírito de Deus quando oferta no altar dele. Aí o que é dele também vem sobre você. Por isso que devemos nos esforçar para viver uma vida de generosidade.
até que isso seja algo tão prático em nossos corações que vira uma rotina, algo comum. É bom ser generoso, é algo que vai ser normal, porque nós acostumamos numa vida de egoísmo. Ninguém dá nada para ninguém, é ou não é? E eu tenho uma frase que eu digo: ninguém dá nada para ninguém se de cima não for liberado. Se de cima não for liberado. Sabe, tem coisa que vem no seu coração, que Deus colocou no seu coração, veio de cima, para você fazer, abençoar pessoas. Vai e faça, porque está no poder de suas mãos de fazer. Você fala: não, é insignificante. Você não sabe a colheita que vai vir depois. Vai lá e faça. Eu me lembro de uma mulher que estava com um sapato, tinha ganhado um sapato, coisa mais linda. Aí no culto, Deus falou: pega esse sapato bonito e dê para aquela mulher ali. E ela falou: não, eu ganhei de presente, ele é tão bonito. E ela não deu. No meio da rua, o salto quebrou, ela ficou desgostosa e não mais usou os sapatos que ela havia ganhado. Era melhor ter semeado. Vem no seu coração a vontade, vai e faça. Então eu vou contar a história de uma mulher e encerro. Conheço uma senhora que, depois da separação, casamento e da falência do marido, a família toda dela beijou a lona e viveu em pobreza. Era uma família muito próspera. Depois veio a grande dificuldade e ela era uma pessoa dependente do marido. E os filhos dependentes dela, crianças. Então ela ficou só cuidando dos meninos a ver navios, numa situação difícil. E aquela situação trágica, ela descobre em Jesus, o marido perfeito, o pai dos órfãos e marido das viúvas. E viu em Jesus o caminho de redenção. Ela também andava, igual o testemunho que nós ouvimos aqui pouco, em uma religião afro-brasileira. E o filho dela chegou até ela, o filho era pregador do evangelho, e falou assim: mãe, a senhora precisa conhecer Jesus. E ela se entregou para Cristo Jesus. E todo mundo numa situação muito complexa, difícil, morando de aluguel. Sabe o que essa mulher fez? Ela foi desafiada. Ela não tinha renda, não tinha salário, não era aposentada, nada. Ela é nova, tinha média aí de uns 47 anos de idade. Então ela teve um desafio para romper na vida financeira dela, de dar um salário mínimo de oferta no altar de Deus. E o que ela tinha na casa dela? Simples. Um coco, açúcar e leite. Fez cocada. Saiu vendendo na rua. Pegou o lucro, comprou mais coco e mais leite. Fez mais cocadas. Saiu vendendo. E nisso ela conseguiu, estou falando de algo há cerca de 20 anos atrás. Ela conseguiu um salário mínimo e levou de oferta. Os filhos ficaram doidos. Uma senhora pega um negócio desse, faz isso e leva para a igreja. Quem é que entende? Mas eu, sendo servo de Deus, porque essa mulher aí é minha mãe, eu olhei para ela e falei: que virtude, Jesus. 5 meses depois, minha mãe recebeu uma aposentadoria, com 47 anos de idade. Aí veio uma onda de conquistas na vida dela, porque ela ofertou por ela e por nós. Veio uma herança também, minha mãe ganhou uns terrenos, e dá pelo menos aí uns 80 terrenos, que ela pode vender e viver até que Jesus volte bem, na terra que nós nascemos. Veio uma prosperidade nos meus irmãos mais velhos, foram os primeiros a se tornarem milionários lá em casa. E eu, focado no ministério, queria pregar no mundo e também fluir e prosperar nessa área. E minha mãe, nessa oferta, também plantou por mim. 20 anos se passaram. Eu tenho colhido o que minha mãe plantou naquele dia. Eu tenho
uma autoridade para falar sobre oferta que vocês não imaginam. Porque eu vi isso na minha mãe, vendendo cocada na rua para nos tirar da miséria. E a cocada que ela vendeu não foi para comprar arroz, feijão ou carne para dentro de casa. Foi para colocar no altar. E se uma pessoa consegue fazer isso e coloca no altar, ela consegue fazer qualquer outra coisa depois. Porque ela pegou o suor dela, a vida dela e colocou no altar, ela consegue fazer isso depois para sustentar filho. Para pagar conta. Sim ou não? Sem dizer que ela se conectou com uma unção de Deus, que veio a prosperidade na vida dela. E a minha mãe é uma das patrocinadoras do meu ministério. Oh, meu Deus! Isso é forte demais. Obrigado, Jesus, pela minha mãe. Obrigado pela minha mãe, Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Obrigado. Obrigado. Te amo, Espírito Santo, por essa noite, por essa palavra, por essa instrução. Eu vim trazer uma palavra para mudar a vida da tua igreja, dos teus filhos, aqueles que ainda estão presos na vida financeira, na prosperidade financeira, ainda que estão presos na avareza e não conseguem ser generosos. Sejam destravados agora em nome do Senhor Jesus, para ser generoso na casa de Deus, para ser generosos com pessoas. Você recebeu essa palavra no seu coração e no seu espírito. Você diz amém? Deus abençoe você em sua casa também. Eu vou concluir o poder da generosidade na outra quinta, pastor, tá? Tem algo mais profundo aí. Vão em paz para casa de vocês, que quer terminar o culto? Eu encerro. Relembrando, entra no link. Eu nem pedi para o pastor divulgar no grupo da igreja. Já colocou agora? Aproveite, entra lá, já reserve o seu livro. Seja um dos 100 compradores. Aproveite, tá? Que o Espírito de Deus te abençoe e te guarde. Vá em paz. Coloque essa palavra. Entenda, eu vivo isso, eu sei o que é. E você precisa, se você nunca viveu, chegou a hora. Chegou a hora. É mais do que só informação, está na hora de praticar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Todos vão embora em paz para casa, dizendo amém. Amém. Força e honra, gente, força e honra. Aleluia. Glória a Deus.